Muito boa tarde, bem-vindo à Conversa Franca. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Filipe Palma e Miguel Louro para mais um programa que aqui se realiza todas as terças-feiras às 18 horas. Precisamente hoje, dia 15 de outubro, começou um dos maiores processos da justiça portuguesa, conhecido como o caso BES. Ricardo Salgado é o principal arguido e ele juntaram-se outros 17 arguidos. Para o Ministério Público, o antigo dono disto tudo criou uma estrutura composta por empresas e por pessoas que permitia a expropriação do BES e o prejuízo dos seus clientes. Filipe Palma, é consigo que começo. Estamos mesmo no julgamento do dono disto tudo? Que justiça pode ser feita passado 10 anos de um caso destes que abalou a sociedade e a economia portuguesa? Bem-vindo. Ora, boa tarde ao Miguel, boa tarde a si, boa tarde aos que têm paciência para nos ouvir. Felizmente são cada vez mais. A questão, eu vou ter que me estender sobre este assunto e parecendo estar a tocar em pontos muito diferentes, mas que eles são todos relacionados, porque aquilo que a gente conhece é aquilo que vem da história a partir da resolução do banco, portanto em 2014. Estamos a falar, portanto, de 10 anos depois, um processo seguramente complicadíssimo, que, ao nível não só do número de pessoas, como da importância económica ou financeira que essas pessoas tinham no Portugal da altura e até no Portugal de agora. Sendo assim, gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, é preciso, e eu falo um bocado em causa própria se quiserem, separar o financeiro do económico. O económico cria valor, o financeiro não cria valor. E nós tendemos sempre a, entre aspas, estou a falar nós, governo, salvar o financeiro. O económico pode ir para a falência. Portanto, as empresas criam valor, etc., vão para a falência. O financeiro, mesmo a resolução do BES, portanto, no financeiro, tudo tem sido feito para salvar. Aliás, o caso BES foi e é importante pela dimensão, porque não estamos a falar de um banco qualquer. Esqueça lá o dono disto tudo ou o nome Espírito Santo. Eu nunca fui cliente do Espírito Santo, não gostava daquela cor verde, mas a questão é, nós já tivemos o caso Banif, que arrebentou, como sabe. O caso BPN foi o que sabemos. O caso Banco Privado Português, que acabou também, como sabemos, e com uma agravante em termos do privado português, do BPP, do João Rendeiro, que foi, depois já dele ter caído em desgraça, um artigo no Expresso, que eu lembro-me bem dele, em que alguém dizia era o que faltava ao filho do sapateiro também ser banqueiro. Ou seja, eu aqui já estou outra vez noutra coisa, nas tais toques em tudo. Ainda há, no antigo regime tinha a nobreza ao clero e no tempo dos monárquicos e o povo. Nobreza ao clero e o povo. E agora ainda continuamos a ter os poderosos e as castas. E isso, ao menos no antigo regime, sabia-se que era a nobreza, o clero e o povo. E agora as castas e os poderosos, isto do BPP era o que faltava. O filho do sapateiro ser banqueiro tem que ver muito com isto das castas. Nem todos podem aceder a determinado tipo de coisas. Mas eu não me esqueço, no caso BES, de uma entrevista na revista do Expresso, mais uma vez, de uma senhora prima, humana, ou lá o que era, numa dos 5 ramos da família do Grupo Espírito Santo, estava dividida em 5 ramos, sempre foi dito isso. Ele depois juntava-os no Natal e dividia
X milhões para um ramo de coisa e calados, quem manda nisto sou eu. Nessa altura estava tudo bem. Lembro-me bem de uma ter dado uma entrevista ao Expresso a dizer assim: gosto muito no verão de ir para a comporta brincar aos pobrezinhos. Ainda brincavam com isto, não era aos pobrezinhos. Ainda gozavam com isto. Tanto que no fim de semana a seguir a comporta foi invadida. Hoje já não era possível isto, mas foi invadida por pessoal com garrafões e não sei o quê, pronto, porque esticou-se, digamos assim. Houve bancos, portanto, estes faliram, foram extintos, não sei o quê, e o Estado assegurou. Voltamos à história da dimensão do BES. No caso não esquecer que todos os bancos portugueses no período da Troika foram intervencionados. Todos. Não esquecer também que antes da intervenção do Fundo de Resolução por parte do regulador, que era o Banco de Portugal, que é o regulador com o governador Carlos Costa, do tempo do primeiro-ministro Passos Coelho e da, parece que futura comissária ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, que tomaram a decisão do Fundo de Resolução e não há nada para ninguém em termos do BES. Não vou discutir se foi boa ou má decisão, já lá vamos aos lesados. Eu sei é que pouco tempo antes quando já toda a gente falava no problema do BES, nunca mais, não me esqueço, e vocês também não, puxem pela vossa cabeça, de uma intervenção na televisão, em horário nobre, do homem de Poço de Boliqueime, o homem das finanças, o maior, o que nunca falha, que nem precisa de ler jornais, o homem de Poço de Boliqueime, a dizer assim: não levantem, o BES está bem, o problema é com o grupo, não é com a parte financeira, na televisão. Portanto, esse senhor também devia estar a ser chamado à responsabilidade, digo eu. Se estou a dizer alguma coisa que não saiba ou não sei quê e que possa ser mal interpretada, estou a dar as minhas opiniões daquilo que conheço e, para o caso de alguma ser um bocadinho a mais, em todas elas eu tenho a palavra alegadamente, que é assim que me ensinaram a defender. Alegadamente parece que não sei o quê. Portanto, o alegadamente está sempre em alguma mais esquisita. Só para acabar. Para concluir, o Filipe, entretanto, só para fez acabar 3 esta citações parte. hoje. Já fez 3 citações. Não, será só que tem para mais acabar alguma? esta parte, Para ouvirmos o a Miguel. questão dos lesados. Na questão dos lesados, é evidente, houve lesados no BPN, no BANIF, no BPP, coisa. Houve lesados, isto quando há sempre lesados. Aqui também houve, com outra dimensão, como é evidente. Agora, há uma coisa que eu gostava de dizer com toda a clareza, alegadamente, etc. Essas coisas todas estão lá. Primeiro, todos os bancos, incluindo o Espírito Santo, atuavam e atacavam muito atacavam, entre aspas, em termos das poupanças dos imigrantes. Dos imigrantes. Portanto, era por aí, tanto que a maior parte destes mais lesados e mais, que aparecem mais na televisão são ex-imigrantes. Portanto, atacavam nos imigrantes. E depois há duas coisas. Havia o BES financeiro e havia o grupo Espírito Santo com aquela cascata de empresas, etc., que eu não sei, não tenho dados para explicar, mas que servia a parte financeira. E nos lesados há duas coisas. Há os lesados da parte financeira, não tenho sobre isto dúvida nenhuma, da parte financeira que o banco, ou os seus agentes e as suas agências foram cativar e procurar poupanças das pessoas em termos daquilo que é o funcionamento financeiro de uma instituição bancária. Isso é um ponto. Temos que ter cuidado a perceber isso e a ressarcir as pessoas disso. Outra é no grupo daquilo que é também próprio
das pessoas, umas mais, outras menos, que se chama a ganância. Por isso é que há a Dona Branca e há os esquemas Ponzi em pirâmide, não sei o quê, que são lesados do grupo, cativados pelos recursos e pelos dinheiros fáceis, quase alegadamente tipo Dona Branca, e esses, eu diria que não têm nada a ver com os primeiros que eu disse. Vamos ouvir aqui o Miguel Louro. O Filipe hoje teve aqui um tempo de entrada bastante esticado. Aliás, Já me esqueci do que ele disse. Já ele fez 3 citações, já aqui fez pelo menos 3 citações. Uma delas aconteceu em 2013, foi a tal de Cristina Espírito Santo, que falava nos pobrezinhos. Passado um ano, quem diria que um grupo como este podia desaparecer, basicamente, em termos financeiros e económicos? Pode ser feita justiça passado 10 anos, Miguel? O que é que acha? Assim, é um tema que eu acho que todos nós em casa ou na rua e tal, já todos nós falámos sobre o caso. O banco era um banco com atividades por todo lado. Todos nós, muito ou pouco, entramos nas agências do banco, não é? Conhecíamos pessoas que lá trabalhavam, outros conheciam até os donos, é o meu caso. E portanto é um assunto muito, para mim é um bocado complicado e até doloroso de falar. Porque aquilo, como todas as outras coisas, a gente, em todas as famílias, em todos os clubes, em todos os partidos, o Filipe lembra-se dos gajos que não são do Partido Socialista. Então, mas o dono disto tudo teve casado com o Sócrates. A gente tem que se lembrar de todo, temos que bater na nossa própria casa, na nossa própria família. O Espírito Santo era quase o banco da gente todos, não era o dono disto tudo, era o banco da gente todos. O que é que o Sócrates teve a ver com o Ricardo Salgado? Isso devia ser para 10 programas. Então, quer dizer, a ligação do Partido Socialista com o Banco Espírito Santo é evidente que existia. Nem podia não existir. Mas foi o Cavaco Silva que foi defendê-lo. Sim, tiveram todos. É cada um que vai para a política. Até se dizia naquela altura que o Ricardo é que escolhia os que iam para ministros, não é? Então o Pinho é do PSD. Até dizem que o atual Presidente da República... O Pinho não é do PSD, o Pinho era do ministro do governo do Sócrates, não é? Até o atual Presidente da República. Outro. Quer dizer, portanto, então e você? Então e eu? Eu não tinha conta no BES. Mas sabe porque é que eu não tinha conta no BES? Eu não tinha conta no BES. Vê? Sim, já está como eu. Que era amigo do dono. E ele um dia disse assim, Miguel, deixa-te lá estar que estás no banco certo. Não precisas de vir aqui para o banco. Se algum dia precisares de alguma coisa, diz-me. Pronto, vê. Pois. Eu não. E também era administrador do banco. Ou seja, em todas as famílias, clubes, partidos, ou seja, o que for, há pessoas boas e pessoas más. Está a perceber? Você ouviu-me atacar o Ricardo Salgado aqui nisto tudo que eu disse? Não. Mas ataco eu, o Ricardo Salgado. O Ricardo Salgado eu não estou a falar de pessoas, eu falei de esquema. É a pessoa que lidera aquilo por morte dos primos todos. Está a perceber? E começa a espatifar aquilo tudo. E começa a fazer coisas ilegítimas. Alegadamente. Não, ainda preciso dizer alegadamente para não. Faz coisas vigarices, faz coisas que não devia ter feito e deu cabo de uma família que fazia falta ao país, de um banco que fazia falta ao país, num chorrilho de problemas bancários que existem em Portugal. Este foi tratado de uma maneira... que desde o princípio, olha, no dia em que aquilo aconteceu, eu, por graça, disse a uns, olha, sabe o que é que vai acontecer? Ainda vão ter que os indenizar e bem. Porque isto que estão a fazer é uma coisa em cima de... É fazer um banco bom, um banco mau. Depois a seguir umas coisas para um lado, depois a seguir outras coisas para o outro lado. Ninguém sabe.
passaram 10 anos com a valorização do imobiliário que se calhar ninguém previa naquela altura. Se calhar o banco já tinha outra vez rácios de solvabilidade, que é o que se diz agora hoje. Está a ver? Houve ali sacanices por meio. Houve ali decisões das lojas. É que em Portugal é das lojas. Os partidos são das lojas. Não sei o que é loja. Mas sei eu e os outros que estão a ouvir a gente também sabem o que são as lojas. E, portanto, há aqui uma confusão, uma nuvem, uma tempestade que se abateu sobre isto. Você esqueceu-se da Caixa Açoriana. Antes desses que você falou. Acho que essa ainda é antes. Pois é. A Caixa Açoriana, é a por isso primeira. é a primeira. Deixou uma data de malta. Tem razão. Está a perceber? Tem razão. Mas é a primeira. Há uma falta de respeito em Portugal. Democracia, Partido Socialista e PSD. São os que mandaram nisto nestes 50 anos. Não fica ninguém de fora. Não vamos pôr aqui, ai que família tão má. Não. Espírito Santo era a melhor família do país. Não tenha mais pequena dúvida do que estou a dizer. Eu não qualifico. Deixaram uma ovelha ranhosa entrar lá para dentro. E a ovelha ranhosa realmente dava uns cheques à malta, para a malta ficar calada, e arrebentou com aquilo tudo. Está a perceber? E pagaram todos. Pagaram todos. Ninguém tenha mais pena do. Portugal ficou melhor sem Banco Espírito Santo, sem família Espírito Santo. Não ficou. Ficou pior. Não, é que a gente agora olha que bancos é que a gente tem com alguma alma portuguesa. Bola, não temos nada. Tudo a ser vendido, tudo a ser vendido, tudo a ser vendido. Quem é a culpa? Se calhar o BCP ainda um bocadinho. Não sei, mas não sei. Estou a dizer ao calhas. Quem é a culpa? A culpa é de todos nós, desta democracia de caca que a gente conseguimos fazer. É a melhor das modos de governo, como dizem, não é? Eu também estou de acordo. Só que não fizemos nada de jeito. Está a perceber? E agora, passar dentro. Ambos somos benfiquistas. Se não fosse o Banco Espírito Santo, o que é que a gente do Benfica tinha feito, senhor? Nada. E os outros? E os outros também. O Sporting. Bom, vamos ao caso Sobrinho. Vamos ao caso Sobrinho. É um nome, Sobrinho. Mas você para... Vamos ao caso Sobrinho. Ouça lá, deixa-me lá dizer-lhe uma coisa. Você para defender as suas ideias não precisa dizer democracia de caca. Preciso. Democracia é democracia. Porque... Se ela é mais ou menos boa, depende da gente. Claro, como é evidente. Pronto. Só que nós não prestamos. Você não presta, nem eu. Não e, prestamos. Não prestamos, não. Não prestamos o suficiente para termos feito isto bem. E, portanto, o que é que acontece? O que é que acontece? O Sporting levou uns milhões, o Benfica levou uns créditos para fazer os estádios e o resto também foi o Banco Espírito Santo. Foi o Ricardo que deu dinheiro para isso tudo, sabia? Calculo. Estou-lhe a dizer. Foi. Está a ser. Depois a seguir inventaram um Sobrinho. Com dinheiro roubado em Angola. Trazido para cá. Alegadamente. Alegadamente. Pá. Sabe onde é que o Óbvio foi meter dinheiro? No capital do Sporting. Não é? Mas depois, o Costa, alegadamente, também o mandou comprar o jornal O Sol. Porque o jornal O Sol também criticava demasiado o Partido Socialista, ou o governo da altura, que era ele. Dinheiro para comprar o jornal, para calar aquele jornal. E por aí fora. Portanto, isto é tudo um nojo. Não sei se o Sol não é comprado no tempo do PSD. Não, é comprado com este dinheiro que eu estou a dizer. Atacava o PS todo, a torto e a direito. O PS já devia estar na segunda divisão. O futebol ficava, o Sporting e o Benfica na primeira, o PS ia para a segunda. É só deixá-la solta. Ouça. E depois é assim. Você ainda sabe arrepender do que está a dizer. Não me arrependo nada. Passaram 10 anos. Quero passar a palavra aqui ao Filipe, entretanto. Não, passaram 10 anos. E aquilo que vimos hoje na televisão é ignóbil. Aquela perseguição jornalística que permite aquela paragem daquele homem que é culpado daquilo tudo, mas não tem que ser interpelado desta forma na rua como foi hoje de manhã. Está a perceber? É uma vergonha para o país julgar um assunto destes 10 anos depois. É uma vergonha para o país. Não é? As pessoas que lá deixaram o dinheiro, aquela gente que estava lá. Foi por aí que comecei. Aquela gente 10 anos é tempo mais para aquela gente que estava lá de cabeça perdida. Nos Estados Unidos o banco tinha falido ao fim de 2 anos. Então o Madoff já está preso há não sei quantos anos e já está resolvido e já pagaram tudo. E olha que não há justiça ao fim de 10 anos. E olha que você sabe que eu não gosto do esquema americano. Mas isto é verdade. Senhor, 10 anos depois. Então é preciso deixar o homem ficar doente. Então é preciso... Quantos administradores do banco é que já morreram? Como é que querem julgar aquilo? É uma vergonha. Uma vergonha. Eu disse no programa aqui atrás que o regime tinha sido batizado pela falta de justiça no caso do assassinato do Sá Carneiro e do Adelino.
Ouça, o regime continua doente. Isto é uma Do acidente palhaçada. que não sabemos se foi atentado. Ah, senhora, não durma descansado baseado nisso. Aquilo foi um atentado, toda a gente sabe. Quero passar aqui ao Filipe Palma. Filipe, Eles estão, então, é que agora com vêm esta as questão, imagens também, a gente voa e tal. Mas isto é tudo. Ouça, isto é uma vergonha, 10 anos depois. o Filipe, E aquela gente que perdeu o dinheiro. Agora que dinheiro é que. Miguel, deixa-me Isso passar dos aqui a 10 anos conversa eu ao também Filipe, acho. aqui a questão ao Filipe, Então, já morreram porque os gajos a quem deviam dinheiro, só pagaram uns, não pagaram outros. Então isto é o quê? o Miguel levou aqui também para a questão da justiça, a morosidade da justiça, mas este é um processo que tem 300 crimes em julgamento. Isto é extremamente complexo. Filipe Palma, depois deste caso BES e todos os outros que falou antes, aprendemos o suficiente no sistema financeiro? Podemos confiar cegamente na banca? Pode. Se você não pagar, vai preso ou fica sem os bens. Pode confiar na banca, a conversa dele. Confiar na banca, Eu naturalmente, porque eu aqui quem quase que confiou respondo colocou... como se costuma responder à mesa do café em determinadas brincadeiras. Se tu fores a um supermercado e roubares um shampoo, és preso. Mas se fores um grande ladrão de milhões, ainda te chamam esperto. Inteligente. Okay. Então, Portanto, então eu vou buscar aqui este exemplo, Filipe. Se eu tiver uma dívida do crédito da casa e tiver dificuldade em pagar, o problema é meu. Se eu tiver uma dívida de 17 milhões de euros, o problema já é do banco e não é do É isso do, mesmo. Mas do é isso devedor. que tem É acontecido. isso? Essa é que é a grande questão. Agora, é evidente que eu, na minha forma, penso que todos nós, cada um à sua maneira, na minha forma honesta e de estar na vida, não tenho grandes problemas ao nível da história da banca. Mas é evidente, qualquer cidadão, a questão é, o cidadão normal, mesmo os lesados daqueles do grupo Banco Espírito Santo. Do GES, sim. São vários, os que você disse são vários. Exatamente. Você sabe que o homem que foi preso, Tem- se calhar já pagaram tudo e ainda sobra dinheiro. devem ser auxiliados e se não for outra maneira, por ser pelo Estado. É para isso que muitas vezes o Estado serve. Não é para as manhosices. Outra coisa é as instituições financeiras, Caixa Geral de Depósitos, agora estou a dizer todos os que estão em vigor, de portas abertas. É evidente que se você for falar com alguém do banco a dizer eu tenho aqui este empréstimo, vamos lá renegociar isto porque os juros agora estão a subir muito, vamos lá ver se pode ser para taxa fixa ou se for para taxa mista, ou vai a outra e diz o spread de vocês é mais baixo que aquele. Portanto, eu aí acho que há o mínimo de seriedade e de podermos confiar, digamos assim. Sobre a alta finança e a alta banca, não me meto nisso porque eu não chego lá. Miguel, o que é que acha? É possível Eu mantermos... acho que é assim. Podemos confiar mais agora no sistema financeiro português do que então? Vendemos tudo ou andamos a vender tudo aos estrangeiros. As empresas, os terrenos, as casas, os prédios, os negócios e também a banca. A gente estamos aqui no Alentejo, eu agora estava a almoçar. À minha volta eram só espanhóis. Quem são os espanhóis que estavam lá a almoçar? Mas são os espanhóis que compraram aqui tudo à volta. E outros que arrendaram aqui tudo à volta. Como é que eles podiam fazer isto com a facilidade, entre aspas, com que têm feito? Porque os espanhóis também já compraram os bancos que cá estão. Como é que um empresário... cá bancos deles. Como é que Caso um do empresário... Santander, não é? Como é que um empresário faz uma empresa ou anda com a empresa para a frente? É financiando, não é? A Bolsa Portuguesa é vigarice pegada. Não funciona. Sim, mas o empresário Não tem funciona, que ser é financiado, pequena é evidente. e as vigarices são de todo lado. Na minha opinião, além da banca privada, um dos grandes papéis que deveria diferenciar a banca, e eu aqui faço já uma declaração de interesses, porque eu sou 100%
a favor do 100% público da Caixa Geral de Depósitos e manter-se, era aí que tinha que fazer a diferença. Era, já que é 100% público, tinha que apostar claramente nas empresas e nos empresários. Mas tem que ser transparente. A Caixa Geral, eu estou de acordo consigo, mas a Caixa Geral de Depósitos tem que ser completamente transparente. Transparente é uma obrigação de todos. Não, porque os outros são empresários privados e nem sequer são de cá. Olha, se eles lhe puderem pagar transparente o... tem que ser. Filipe, então o que é que a gente tem visto? Agora, a banca está ao serviço do empresário, devia estar. Aliás, a banca deveria viver, não das taxas e taxinhas, essas porcarias todas, devia viver de uma margem de juros, não é? Ao qual emprestam o dinheiro aos empresários e também aos privados, mas aos empresários para andar com isto para a frente. Não é? Porque é que a crise do vinho, voltamos outra vez ao vinho, porque é que a crise do vinho se dá agora com esta intensidade? É que apanharam os empresários todos do vinho a dever milhões à banca, porque os empresários acabaram de modernizar as suas empresas, as adegas, os enoturismos, os hotéis, as vinhas, para aqui e para ali, necessidade de dinheiro para organizar uma exportação, etc, etc. E de repente venderam os bancos aos espanhóis. É que antigamente a gente ia falar com administradores, todos eram todos portugueses. E o banco também era português. Está a perceber? E agora é espanhol. E o espanhol, mesmo que o administrador seja português, o espanhol está lá do outro lado a dizer assim, não há cá borlas para ninguém. Pagam, não pagam. Está a perceber? Quer dizer, quando a gente tem uma banca que é totalmente estrangeira, eu acho que é preciso termos um bocadinho mais de cuidado. Ou seja, a relação da efetividade... Se a banca funcionar melhor que a nossa, deveria ser melhor. Mas Só reforça o papel da Caixa Geral de Depósitos em termos da economia que eu aqui falei. Eu acho é que os outros também deviam funcionar, porque vamos lá ver, um país e as pessoas, vamos lá ver, nós só vivemos melhor. Essa história de se falar em aumentos de ordenados e bem, e aumento do salário mínimo, e aumento do salário médio, e crescimento do PIB, e isso tudo, está tudo certo. Está tudo certo, mas se não houver criação de valor, se não houver uma economia competitiva, isto é tudo conversa da treta. Pronto, é a conversa, sabe de que partido? Também do seu. O meu é o menos mau nisso. Não é. Eu? Até pela filosofia. Mas eu não estou aqui a defender o meu. Exatamente. Porque não é possível ninguém defender. me deu mandato, nem eu sou dirigente nem de nada básico do Partido Socialista. Esqueça isso. Porque eu até acho que você está um bocado... hoje está muito a Friedman. E ainda bem. Estamos a falar de um assunto em que se deve... Eu chateou-me isto. Olha, curioso... Não. Eu chateou-me muito... que eu não referi, porque apesar de tudo eu peco com esta idade ainda, e tenho uma amiga minha durante muitos anos trabalhou comigo e diz, até parece que não tens 74 anos, que é o que tenho. E digo, até parece que não tens 74 anos, porque às vezes és muito naif, é muito não sei o quê. Eu ainda sofro do humanismo, e esse humanismo leva-me, você falou nisso, eu vou-lhe dizer aqui com todas as letras. Eu não gostei da dócil imprensa para o Montenegro, que foi ofendida e ficou calada, de ver o ataque que pareciam chacais ao homem quando chegou ao tribunal. Também não gostei. Portanto, fica dito. Sim. A dócil imprensa que se calou ao Montenegro, que os ofendeu, atacou tipo matilha... Independentemente de dizerem que o homem roubou, isso alegadamente, não sei. Ele tem que ser julgado lá dentro do tribunal, não é cá fora. Isso é outra coisa. Está a perceber? E tem que haver polícia. Tem que haver polícia que não deixe que aquilo que aconteceu aconteça. Apesar de eu achar que os desesperados que estavam a reclamar têm razão. Então, mas sobre essa exposição, já agora que falaram dessa questão da exposição a que ficou sujeito o Ricardo Salgado hoje, e a própria mulher, será que também não foram eles instrumentalizados pela sua própria defesa para aparecerem? Então, porquê não insistir na não presença, na necessidade deles não estar? Porque são obrigados a estar presentes. Curiosamente, eu concordo com aquilo que a senhora juíza decidiu. Decidiu que
que tinha que, Tem que estar, ser julgado. que tinha que estar presente, que tem que ser julgado, eu concordo com isso tudo. Eu não sei E se- face ao que aconteceu hoje, já está identificado, já não precisa de aquitar, mas vai ser julgado. Sim. Mas teve que estar no primeiro dia. Eu, por acaso, Sim, concordo eu com o que também a senhora concordo que disse. eu também concordo que ele tem que ser julgado. Agora vamos O vamos ver julgado, outra claro, coisa. Isto não estou a puxar a questão Não, do e julgado, tinha que estou lá a puxar a ir. questão E da tinha que lá presença. ir e Mas, foi. ó Filipe, Até podia ter entrado Pera. por outra porta. espera. Para concluirmos o Esta tema. confusão. Espera. Essa coisa do entrar por outra porta ou não também é um assunto muito atual. As portas para onde eles entram e saem. Epá, sei o quê e tal, não as coisas. sei, mas se calhar- Começa é assim. Há atestados médicos. Se há a certeza absoluta do diagnóstico de Alzheimer e um Alzheimer já naquele ponto. Está a perceber? Porque Você sabe isso melhor que eu, mas eu... epá, eu cá para mim, não, o homem não, epá, se ele tem mesmo, e a gente ficamos como? Ficamos na dúvida. Não pode haver dúvidas numa coisa destas, não é? Não pode haver Isso, dúvidas. parece claro que Sim, não há qualquer dúvida Pronto, nisso. se o não é? homem está mesmo naquele estado, Tem que ser julgado e não tem que lá estar no banco. mais nada, o resto é Pronto. conversa. Então, mas isso o foi resto é a conversa. a Não senhora pode ser. decidiu e Que bem, é acho é eu. assim, passam-se coisas em Portugal, até na justiça, epá, que são assim um bocadinho da gente perceber como começou a conversa sobre os prejudicados do Banco Espírito Santo. É inadmissível Portugal tratar os seus imigrantes como tem tratado nestes casos dos fraudes bancários, porque o Banco de Portugal e, portanto, o Estado português têm responsabilidade sobre a atuação dos bancos. E nós todos sabemos o que é que eles disseram aos homens quando lhes caçaram dinheiro. É o regulador, é o fiscalizador, Claro. como é evidente. Claro. Portanto, ouça, decisões de loja. Do Não caso não BES, percebe. Percebo, nem quero. Então eu ia lhe dizer agora, quando você diz que não quer, eu poupo. vamos mudar de tema, porque este verdade. caso BES ainda vai dar muito para falar noutros momentos, por outras questões abertas, que aqui traremos esta conversa franca. Mudamos para um tema que tantas vezes tem sido tratado, os centros das cidades. E por que não falar do centro da cidade de Évora? Há pouco tempo, um escritor espanhol, o Arturo Pérez Reverte, considerou que as cidades estão a ser destruídas devido ao excesso de turismo. Por cá fala-se de taxas turísticas, de 1 euro, 2 euros. Em Barcelona a taxa turística já vai nos 6,5, mas o turismo permitiu investimento em reabilitação. Filipe Palma, como é que estão os centros das cidades? O turismo é assim tão prejudicial aos centros das cidades ou não? Olha, vou começar pelo Reverte, para recomendar aos meus amigos e a quem nos ouve um livro fabuloso do Reverte, é pequenino, chamado A Tábua das Flandres. A Tábua da Flandres é um livro do Reverte com um mistério da Idade Média lindíssimo. Portanto, se puderem, leiam, que não demora muito, é um livro pequeno e que a gente começa a ler na primeira e espera ao fim do dia tê-lo lido. Bom, dito isto, eu não concordo com a história do turismo estar a destruir seja o que for, etc. O excesso de turismo e o excesso de tudo nunca é bom, até na comida e na bebida. O excesso nunca é bom. É o que eu tenho ouvido dizer, a minha mãe já dizia isso. Bom, agora, a questão é a seguinte. Primeiro, os centros históricos tem sido o turismo que os tem ajudado a destruir e ao mesmo tempo contradição a revitalizar? Não, na minha opinião. Quem tem atuado a esse nível, nesse reviver dos centros históricos, nessa revitalização e nessa regeneração urbana, no fundo, devolver os centros históricos às pessoas e não aos automóveis, etc., às pessoas em termos de habitação, de fruição, de lazer, etc., porque é disso que estamos a falar. Desde os mais novos aos mais idosos, temos todos o direito
ao lazer e a fruir os sítios e as coisas boas da vida. Portanto, a esse nível, a questão dos centros históricos, que, como foi colocado, não é, como diz o Reverte, na minha opinião, mas sim daquilo que eu vou dizer. Isso tem sido uma aposta clara da Comissão Europeia e dos fundos comunitários. E depois, mais ou menos dependendo do ator, dos presidentes de Câmara dos respectivos municípios desse país fora. A devolução, a recuperação de edifícios históricos, a devolução e a fruição dos centros históricos, etc., começou já há muitos anos, no quadro comunitário 3, com o programa Polis. Passou depois para o Alentejo, estou a falar do Alentejo, com a política de cidades. No que acabou agora, 2020, foi uma aposta, na minha opinião, brilhante de quem estava à frente dos fundos comunitários e à frente dos municípios. Estamos a falar de 58 municípios, que é aqueles que no Alentejo os fundos comunitários apoiam, 58 porque são 47 alentejanos e 11 da Alzira e do Tejo. 58 municípios. Só na regeneração urbana, pequenos e grandes, esqueça lá Évora por enquanto, pequenos e grandes, portanto estamos a falar da Vedigueira ou da Évora, estamos a falar de Santarém ou da Ronches, hein? Portanto é disso que estamos falando. Todos eles, no total, beneficiaram de apoios para a revitalização e a regeneração urbana ao nível, nomeadamente, disto que eu acabei de dizer, dos centros históricos, áreas de lazer, devolver por Câmara Municipal. Por câmaras municipais. Câmara Municipal é que receberam esses dinheiros. Sim, por Pronto, câmaras foram municipais. Outras entidades, não também. As câmaras municipais, as outras entidades, era o caso do Reverte, em termos de turismo, também houve apoios ao turismo. Sim. Mas são muito menos do que eu estou a dizer. Sim. Porque quando você vê, vou dar os exemplos da aplicação boa e elogiável, independentemente de poder ser mais ou menos, depende do ator e do presidente que em determinado sítio está. Depende do ator. E da Câmara também. Exatamente. Os presidentes não fazem milagres às vezes. Mas vocês reparem numa coisa. 58 municípios. Eu vou-lhe aqui dar uns exemplos para verem que na instituição onde eu, com muita honra, acabei os meus dias de trabalho, não se fazia diferença. Nem entre Alto Alentejo, litoral ou baixo, nem entre se a Câmara é PSD, PS, ou seja o que for. Centro Histórico de Ourique, vão ver como é que está. PS. Parque Urbano da Vedigueira, à entrada sul da Vedigueira, vão ver como é que está. CDU. Salão Central de Évora, há quanto tempo era uma reivindicação dos éborenses? Está inaugurado. CDU. Cineteatro de Vila Viçosa, que até herdeu, mas já está outra vez a ser recuperado com os fundos comunitários, PSD. Centro Histórico de Estremoz, vão lá e vejam. O Miguel conhece-o bem. O Rocio e a antiga biblioteca, aquela regeneração urbana toda. PS. Já lá dei-me trambolhão naqueles graus mal sinalizados. Norte Alentejano. Vejam o Centro Histórico de Monforte, CDU. Centro Histórico e a Laguna do Gavião, PS. Todo o centro histórico e a judiaria de Castelo de Vide, PSD. Sines e Alcácer do Sal, Sines PS, Alcácer do Sal, no litoral alentejano, CDU. Almeirim, vão a Almeirim e vejam o que era o antigo Instituto da Vinha e do Vinho, o que lá está e o que foi feito, que aquilo era um mono no centro de Almeirim. Neste caso PS, vão a Rimaior e vejam as recuperações que lá estão feitas, PSD, vão a Benavente e vejam o que está feito, CDU. Toquei em todas para dizer, os atores é evidente que são decisivos nisto. A parte financeira felizmente tem aparecido e tem continuidade no 2030. Quando tivermos daqui
já não é daqui a um ano, há uns meses. Daqui a um ano já temos a decisão. Quando daqui a uns meses estivermos aqui a ter que aflorar as questões ligadas às eleições autárquicas, que são fundamentais, a gente aqui pode discutir tudo aquilo que quiserem. E eu direi aquilo que penso sobre coisa, e nomeadamente sobre custa muito aos baixo-alentejanos como eu dizer isto, mas é verdade. A cidade de Évora é a capital europeia da cultura até em 2027. É preciso trabalhar e pô-la no mapa internacional, porque é bom para o Alentejo todo. Deixe-me só dizer uma coisa, porque aquela e isso tem que ver até com o caso BES também, aquela famosa palavra que o grande Camões, a última palavra dos Lusíadas, infelizmente continua a fazer e a ter força em Portugal. Inveja. Inveja é como está escrito no português antigo. E isso continua a fazer ter força em Portugal. Não pode ser. Portanto, nós devemos, para a coesão do território, temos também que ter competitividade em todo o território. Se temos Évora como o principal centro urbano do Alentejo, temos que saber lidar com isso. E saber até acarinhar. Isso é diferente do combate político. O combate político, quando chegar à altura, cá estarei. Miguel, então o centro histórico de Évora e de outras no Alentejo, como é que estão? Como é que estão neste momento? Temos reabilitação? Não temos reabilitação? Há quem fale em muito, por exemplo, aqui em Évora, o Presidente da Câmara, em diversas entrevistas, referiu que nunca foi tão alto o número de projetos de arquitetura entrados na autarquia para reabilitação urbana, também o investimento em obras de recuperação no centro histórico. O Filipe trouxe aqui investimento também, mesmo. Investimento público. Miguel, mas há também quem diga que esta revitalização não se nota na vida. Bom, quem anda em Évora todos os dias, desde quando é que decidiram que Évora ia ser capital europeia? Não sei. Da cultura. Tem para aí 2 anos já. Já tem 2 anos. Com 2 anos, sim. Já. Acham sim. que se fez muita coisa nestes 2 anos? Eu comecei por dizer isso. Faltam 2 anos. Quando eu disse faltam 2 anos, alguma coisa quis dizer. É que nestes 2 que já passaram, eu sinceramente não vejo nada. Bola, não é? Pronto. Eu não vejo nada ou pouco. Pronto. Hoje, por acaso até foi conversa de hoje, que há muitas obras aprovadas ou a serem pedidos de licenciamentos para aqui para ali. Acho que isso é normalíssimo. A ver, quer dizer, o problema não está aí. O problema está em alguém tem que fazer um plano. Alguém tem que tentar. O problema não é só de Évora, o problema é de quase todos os centros históricos das cidades, quase da Europa. Não é só aqui ou ali. É quase toda a Europa tem o mesmo problema. De envelhecimento dos centros históricos, abandonos dos centros históricos, urbanizações à volta dos centros históricos e deixar desertificar os centros históricos e depois deixar destruir. Tem que se ter uma ideia como é que se recupera um centro histórico. É com os privados. É com o público. É com os dois. É com os dois. Pronto, ok, eu aceito a resposta. Mas eu gostava de defender, pela minha maneira de pensar, que haveria de ser com os privados, mas obedecendo a um plano que tinha sido definido pelo encontro de opiniões e de vontades de pessoas deste partido, daquele. Não é? Nós em Évora até temos uma universidade com um curso de arquitetura. Não é? Portanto, quer dizer, podia haver um contributo também aí, que seria talvez importante. Há pessoas que pensam estes assuntos muito melhor que a gente dois. A gente dois somos Não tenha dúvida nenhuma. completamente bola, não é? Há pessoas... Este assunto que se está a passar
em Évora, em Lisboa, no Porto, noutras cidades portuguesas, já se passou, e eu penso que o expoente máximo dos problemas está em Barcelona, porque Barcelona tinha um turismo brutal e agora está a haver problemas de toda a espécie para todo o tipo de gente e estão a achar mesmo que estão a destruir Barcelona como grande cidade do mundo. Né? E há pessoas que já lá foram ver, já lá foram estudar os assuntos, já lá foram ver como é que aconteceu. E bonita, o que é que e genuína, tudo. Como é que se podia evitar os charilhos que estão para lá a arranjar, etc, etc, etc. Portanto, alguém tem que estar a pensar isto e depois a seguir executar. Há dinheiros para executar. A parte pública, não é? A parte pública tem dinheiros para executar. Mas a dita parte pública, em termos de Comissão Europeia, também tem apoios para os bons projetos vindos dos privados. Não sei. Sei eu! Oh, Filipe, não sei. Quando foi o Covid, eu tenho uma pequena empresa. Quando foi o Covid, vieram aí com umas conversas que eu, se calhar, percebi mal, a dizer que havia apoios financeiros para as empresas não despedirem o pessoal perante a crise que ia haver. E eu também fui lá fazer pronto. Encaixava-me dentro dos critérios em que o banco emprestava o dinheiro e pedi um dinheiro para ter ali um dinheiro para poder continuar a viver e para não correr riscos e problemas com despedimentos e para aqui e para ali. Cumpri com tudo. Mas a vontade deles receberem o dinheiro que me emprestaram em pouco tempo e com os juros a subir. Juros de mercado, não é juros de decisão política. Aguentem lá aí os vossos empregados, tomem lá, este dinheiro não é dado, é emprestado e vão pagar uns juros, mas a coisa não é muito quente. Não! Completamente dá pães é para cá o caroço, não é? Pronto. Portanto, esta coisa dos privados... Não foi isso que eu disse. Sim, está bem, mas eu não estou... Com o que eu disse. Mas isso... Sim. Quando a gente eu percebo isso. Se contarem comigo para eu também ajudar naquilo que sou dono no centro histórico, eu tenho que ver quais são as condições, não é? A gente olha para as ruas em Évora, o que é que vê? Lixo. É da Câmara. O lixo é da Câmara. A cidade está nojenta, mete nojo. Mas eu não estou a falar disso. Mas isso é outra parte. Mas estou eu. Que é a parte corrente das funções da Câmara. Sim. Eu estou a falar da outra coisa. Então, mas quem é que vai fazer se não for a Câmara? Isso, o lixo é evidente. Hã? Isso do lixo é evidente. Se não for a Câmara... Quer dizer, eu por acaso sou iniciativa privada, mas por acaso até falei este tema, já aqui há uns tempos atrás, com arquitetos de alto gabarito, internacionais. E eu vi-me assim, não, as capitais todas da Europa é os Estados é que estão a andar para a frente. As cidades têm que ser revitalizadas e tem que ser o Estado a ter um plano e executar o plano e andar com o dinheiro à frente. E depois é preciso, se for preciso indemnizar, indemniza. Se for preciso ajudar, ajuda. Se for preciso, não sei o quê. E depois tem que haver gabinetes com arquitetos competentes. Não pode ser isto que eu vejo mal, mas vejo. Não pode ser apenas o IPAR a meter-se como um obstáculo. Não pode ser apenas a Câmara a meter-se como um obstáculo. É que são obstáculos a tudo. Eu vejo recuperações de edifícios noutras terras. Coisas giríssimas, coisas que atraem os jovens para viver lá dentro, que atraem as empresas para abrir um negócio ou uma loja ou isto ou aquilo. Aqui o que é que eu vejo? Não foi exatamente então, o que eu disse na minha para a intervenção. última questão, porque... Foi exatamente o que eu disse na minha Aqui só vejo intervenção. mamarrachos em que os jovens não querem viver. As empresas não se querem instalar. Uma loja com uma marca boa não se quer instalar porque não vai ter público. O que é que a gente vê na minha rua? Cortiça. Aquilo já nem cortiça é, aquilo é um tecido que vem sei lá de onde. A loja chinesa, a gente não somos chinesa, então um turista vem para Évora para andar de loja chinesa em loja chinesa. Não pode ser, isto não é racismo. Deixe-me só meio minuto daquilo que ele disse. Rápido, porque eu tenho aqui esta questão. Para confirmar o que ele disse sobre as cidades europeias. Eu tenho 2 sobrinhos que são filhos de alemão e da minha irmã. E, portanto, têm dupla nacionalidade e, neste momento, vivem em Berlim. Portanto, eu conheço relativamente bem. Uma cidade tem tido inúmeros problemas relacionados com a habitação. Exatamente. Mas que, a pouco e pouco, têm vindo a ser resolvido.
o mercado de arrendamento funciona, mas funciona do estilo. A minha irmã vai lá para ver os filhos e quer lá estar 15 dias, mas não quer estar a chatear os miúdos. Há aluguer e arrendamento pós 15 dias. E há oferta para isso. E mais. E a Alemanha, tirando o Berlim, tirando o poder económico, enfim, que agora está a patinar, mas não deixa de ser a locomotiva, enfim, para tirarmos como eles. Exatamente. Não deixa de ser a locomotiva da Europa. Berlim teve a tal visão política que ele acabou de dizer. É por isso que eu queria estar aqui este meio minuto. Era para dizer o seguinte. O facto de ter havido a reunificação, eu estive lá 2 anos depois da reunificação. Vocês não estão a ver bem o que era Berlim do lado soviético e Berlim do lado ocidental. E eles imediatamente puseram mãos à obra no sentido de fazer Berlim, capital Berlim. E, portanto, Berlim aquilo... e o resto. Tudo. E o povo alemão do lado de lá equiparado ao povo alemão do lado de cá. E isso fez toda a diferença. Vão ver Berlim agora, independentemente dos problemas que todos têm. Sim. Mas há coisas que, coitadinhos dos problemas... Mas se nós não tivermos um plano, a gente não consegue fazer nada. Como é Filipe, dar dinheiro a arranjar um teatro. Não, Ok, mas o teatro está a ser fechado. Não, e qualidade... Dar dinheiro para fazer mas não a qualidade funciona. dos planeadores, dos arquitetos... Completamente. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Não pode ser a maneira como nós fizemos isto. Nós temos também o direito de querer que as nossas vilas, e aldeias e cidades sejam sítios onde a gente se sente bem e bonitos. Nós temos 3 minutos. Nós temos 3 minutos. Filipe, os automóveis são para estar dentro da cidade. Não é aquilo que você disse. Um bocadinho. O português gosta de levar o automóvel. Tem que ter Évora tem condições para ter os automóveis dentro da cidade. Para passar dentro da cidade. Não é para encherem... Nem sequer criou espaço. Nem sequer criou espaço para os automóveis parar. Tem que se pensar em parques de estacionamento, fora do centro histórico. Mas temos aqui um recio de um tamanho que não acaba mais. Exatamente. Isso é fora do centro histórico. Senhor, mas... Isso é fora do centro histórico. Não é não. Foi o que eu disse. Não é não. Ali... não é fora das muralhas. Então, 150... encostado às muralhas, a folha das muralhas. Permitam-me fazer uma questão que... As coisas têm que ser feitas, pensadas. Não se pode andar a gastar e voltar a fazer, e voltar a gastar, e refazer, e agora a minha ideia é outra, e depois é outra, e depois é outra, e depois é outra. Aqui, o caso paradigmático de Évora, que é um exemplo simples que se calhar não significa nada na prática. Entre a Porta da Viz e a Porta que vem de Arraiolos, estão 3 ou 4 edifícios... Da Lagoa. 3 ou 4 edifícios encostados à muralha. Não tem lá ninguém. Não tinham lá ninguém. Aqui, se não me engano, já está lá uma obra feita. Agora, renovada. Senhora, então a Câmara não tinha que ter comprado aqueles edifícios para pôr a muralha toda inteira sem casas encostadas. Eu falei dos atores. Está a perceber? Além da parte financeira. Mas você não me ouviu falar dos atores? Ouvi, mas você também... Você só vê uns quantos atores. Tem que ver todos. Todos. Tente ver todos. Deixem-me só fazer... Já não tenho praticamente tempo para responder, mas eu queria-vos fazer esta pergunta sobre quem é que deve viver então nos centros das cidades numa ótica de recuperação. Idosos, imigrantes, jovens, artistas, investigadores, quem? Todos desde que não estraguem. Todos. Mas é que as pessoas artistas, jovens, a economia digital, como agora se diz, os nómadas digitais, é quem você quiser. Agora, eu, que já sou quase idoso, também tenho direito, se lá puder. Mas os centros das cidades estão um pouco esquecidos na questão da mobilidade. Não falo só de Évora, falo dos centros históricos. Facilidade de mobilidade da população que tem mais dificuldade em andar. Foi exatamente isso que eu lhe disse. Que os fundos comunitários têm contribuído para isso também, para esses planos de acessibilidade. Devolver uma coisa que seja longe de outra. Para quem tem dificuldade em andar a pé. Mas qual dificuldade? Essa pessoa ouviu-me dizer, eu comecei por dizer, devolver centros históricos às pessoas. É o que você disse agora. Para o Miguel terminar. As pessoas pagam fortunas para ir para o ginásio e depois não querem andar 50 metros que se for numa rua. Nós vamos terminar o programa de hoje. As pessoas têm dificuldades em andar
têm que andar. Nós estamos a chegar ao final do programa de hoje. Agora, a Câmara tem que arranjar aí desta alguns conversa. pavimentos, não pode ser uma pedra. Então, uma se calhar, pedra ao são lado a essas 10 as questões. São centímetros questões que aqui ficam. Nesta conversa franca, estamos mesmo a chegar ao fim, seguindo aqui um pouco depois falamos muito, das mas não palavras. dizemos nada. Depois do que o Filipe Palma aqui disse há pouco, termino eu com uma recomendação de ver o filme que se chama Goodbye Lenin, que nos leva para Berlim do pós-queda do muro, logo a seguir, e ver essa diferença de uma forma divertida, porque é uma comédia. Chegamos ao fim desta conversa franca com Filipe Palma e Miguel Louro. O meu nome é Luís Matias e marcamos encontro daqui a uma semana na DNFM. Boa tarde.